E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma super aula de geografia. Vem Bom, comigo! gente, nosso assunto está falando hoje sobre África, paisagens naturais, beleza? Então vamos iniciar aqui. O que é que a gente precisa saber do nosso conteúdo? Coloquei um mapa aqui do mundo, né, para a gente localizar primeiro a África, tá? Gente, porque a África é um continente, o único continente do planeta que apresenta a Terra nos 4 hemisférios. Ela apresenta a Terra no hemisfério norte, no hemisfério sul, no hemisfério leste e no hemisfério oeste. Por que, professor, isso? Porque ela é cortada por duas linhas principais, que é essa linha aqui, ó, do Equador, acompanha aqui no mapa. Então, essa linha do Equador corta a África em duas partes, na parte norte e a parte sul, também chamada de África setentrional, né, a parte de cima, e África meridional, a parte de baixo, hemisfério setentrional, hemisfério meridional. E também ela é cortada pelo meridiano de Greenwich, que é essa linha que passa aqui, ó. Então, ela também está no hemisfério leste, na direita, e no hemisfério oeste, na esquerda, chamada de região oriental e região ocidental. Beleza? Então, além dessas duas linhas, a África também é cortada pelos trópicos, tá? O trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. O trópico de Capricórnio é esse que passa aqui embaixo, que corta o nosso território brasileiro também, e o trópico de Câncer, esse que passa aqui em cima. Então vai acompanhando aí. Se não pegou, volta, para o vídeo, volta, tá? Assiste de novo. Fique esperto nisso aí. Em extensão territorial, o continente africano é o terceiro. Perde apenas para a Ásia e também perde para a América. A população africana ela é de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Esse continente inteiro aqui tem em torno de 50 países independentes. Tem mais de 50 países, mas tem uns que não são totalmente independentes. 30 milhões de quilômetros quadrados, né? Essa área todinha aqui, 30 milhões de quilômetros quadrados. Se vocês quiserem, podem fazer um exercício já visto por nós, né? Que é ver a densidade demográfica desse continente. O que é que você vai fazer na densidade demográfica? Pega a população e divide pela área. Uma outra característica que você tem que saber, que vai lhe ajudar bastante quando você for ver clima e vegetação do território, é o seguinte: lembra do assunto de América, que a gente regionalizou primeiro a América? A gente está fazendo isso aqui com a África também. Se a gente aprender a regionalizar, dividido em zonas climáticas, isso vai facilitar o nosso estudo em clima e em vegetação. Então, observando aqui, ó, a região do Equador ao trópico, desse trópico para esse aqui, essa região todinha aqui da África é chamada de região tropical ou intertropical. São onde vão nos apresentar as áreas mais quentes do planeta. Então, são as áreas de clima mais quente. Se o clima é quente, a vegetação ela vem toda aquela característica de clima quente também. Né? Vegetação de folhas largas, vegetação, se tiver úmido, né? Se o clima for úmido, vai ser um verde exuberante, folhas largas, né? Florestas, tá ok? Também pelo fato de ser uma região quente, a gente vai apresentar aí os desertos, né? Vocês vão ver aqui que essa área aqui, ó, de cima da África, vai apresentar o deserto do Saara, que é o deserto maior do mundo, né? Não é o mais seco, mas é o maior do mundo, tá? A gente sabe que à medida que a gente se afasta aqui do trópico e vai em sentido a região temperada, que vai daqui até aqui, vai do trópico até o círculo polar, essa região temperada aqui africana, temperada do norte da África, ela vai apresentar o quê? Uma faixa de transição. Né? Então vai ter a transição. À medida que for se afastando, os climas vão ficando mais amenos. E à medida que vai se aproximando, os climas vão ficando mais quentes. Observa que a África é quase que dividida ao meio. Então isso vai se repetir. Tudo que eu falei aqui para a parte norte vai se repetir para a parte sul também. Ou seja, à medida que vai se afastando aqui do trópico de Capricórnio, as temperaturas, os climas também vão esfriando. A gente vai falar sobre as placas tectônicas. O continente africano, ele fazia parte de uma única massa continental, né, chamada de Gondwana na época. Pangeia, que era uma só, foi se separando
se dividiu em duas, a Laurásia, a parte de cima, e a Gondwana, a parte de baixo. O continente africano fazia parte dessa região aqui, ó, da Gondwana. Quais territórios faziam parte da Gondwana? Estava agregado nessa segunda parte da Gondwana. Era a América do Sul, estava aqui, ela estava colada nessa região, você pode observar, ó, que ela que se encaixa quase que perfeitamente aqui. A África, a Índia e a Antártica. A Antártica, a Índia, que fica aqui, e a África. Esse território estava aqui, ó, unido, formando a parte de baixo, né, a Gondwana. Então, toda essa região aí é uma região que se separou ao longo dos anos, né? Foi fazendo um movimento de separação. Esse movimento de separação é conhecido como movimento divergente entre as placas. Elas foram se separando na chamada teoria da deriva continental. Então, questão do movimento das placas, né? A separação deles. Né? Vimos também, relembramos isso na aula passada, movimentos convergentes, divergentes e transformantes. Existem até hoje. A placa africana, onde a maior parte da África se localiza, está se separando ano a ano um pouquinho da placa sul-americana, né? Fazendo com que apareça aqui uma coisa chamada dorsal mesoatlântica, né? Um buraco está se abrindo ali no assoalho marinho. Esse mesmo movimento de separação está acontecendo aqui entre a placa Somali, que é essa placa aqui, tá? E a placa africana, fazendo aqui, ó, uma região de vale, né? A gente tem conhecido essa região como chamado Rift Valley, né? Uma zona de separação tectônica aqui. A placa africana, ela é composta praticamente por 3 placas tectônicas. Coloquei elas aqui, ó. A africana, a somali e a placa arábica. O território africano, ele é um território antigo, né? Bastante antigo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá em relevo. Sobre a regionalização, né? A África, ela pode ser regionalizada de 2 formas. Quais são essas 2 formas? São as mais comuns. Ela pode ser subdividida devido à sua questão social, cultural, étnica, religiosa, né? Como vocês já devem saber, a África é um território que apresenta uma grande variedade étnico-linguística, certo? Por quê? Por conta dela ter sido colônia de vários outros países. Antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, houve uma chamada Conferência de Berlim. Justamente para quê? Para partilhar a África, para dividir a África entre os colonizadores. Essa conferência, ela tinha o intuito de evitar a Segunda Guerra Mundial. Eles queriam novos territórios, novas áreas de influência, novos lugares que eles pudessem vender, ganhar mais dinheiro e explorar. Né? Então, os países colonizadores, com o intuito de evitar essa guerra, eles fizeram essa conferência para partilhar a África, dividir a África, tá? Não deu muito certo, né? A gente pode observar que essa partilha foi feita, essa divisão foi feita no aspecto da regionalização, da divisão da fronteira entre os países. Observa que essas fronteiras, elas são delimitadas de forma quase que retas, assim, ó. Egito, Líbia, ó, eles são cortados quase que como lotes, né? Como fossem loteados. Né? Diferente no caso do Brasil. O Brasil tem muitas fronteiras naturais, rios, colinas, florestas, montanhas, né? O Brasil, ele é um país muito decortado, né? Ou recortado, como queiram chamar. As fronteiras, elas seguem padrões naturais, né? Aqui não, aqui eles escolheram, delimitaram, cortaram essas áreas. Quais são as regionalizações principais? Chamada África do Norte, né, que é essa parte branca aqui formada por esses países, Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Gente, importante saber isso aqui, viu? Aprende, tá? Isso aqui vai estar em prova, gente, para vocês localizarem, regionalizarem esses países, viu? Chamado de África do Norte, África Branca ou África Islâmica. Por quê? Porque tem maior influência da cultura islâmica, né? Pelo fato de estar mais próximo da Europa, que é aqui em cima. Essa África é conhecida como branca, porque a proximidade do povo europeu aqui, né, também tem uma influência nessa região, tá? Então tem influência de pele, né, de miscigenação nessa área. A África, tudo que está em amarelo aqui, é chamada de África subsaariana, porque é o limite do deserto do Saara aqui, praticamente, né? Essa área que limita
é praticamente a divisão do deserto do Saara. Então, o Saara é um deserto gigante aqui na África, o maior do mundo, né, que pega toda essa região aqui central e o limite vai até aqui a África Branca, tá ok? Então, daqui para baixo, África Negra, né? Por quê? Porque é o contrário do branco, que está em cima, né? A maior parte, ou subsaariana, que está embaixo do deserto do Saara, certo? Por isso chama subsaariana, também conhecida como região não islâmica. A gente pode caracterizar essas duas áreas também por aspectos econômicos. África Branca, a África mais rica, a África Negra é uma África mais pobre, tá? Salvando aí, né, a África do Sul, uma das únicas regiões da África subsaariana, da África negra, da África pobre, né, que tem uma certa qualidade de vida, um certo nível de desenvolvimento industrial, certo? Tanto é que ela faz parte dos BRICS, né? A última letra de BRICS é África do Sul, né? Southern África. Tem uma outra forma de dividir ou separar a África. Essa outra forma é essa aqui, ó, macro-regiões africanas. É como se você pegasse uma rosa dos ventos, né, que é aquele padrão de localização, né, que tem nos mapas, nos livros, colocasse aquela cruz, como alguém chama, né, colocasse ela aqui no meio do mapa, certo? Colocando ela aqui no meio do mapa, aqui seria a parte norte, a parte sul, a parte leste, a parte oeste e a parte central da cruz, né? Então, você pegando essa dica, você por macro-regiões, você vai é a forma mais fácil de você identificar os lugares africanos, as regiões africanas. E preste atenção, grava aí essa aula, porque isso aqui também vai estar em prova, certo? Coloca a rosa dos ventos aqui no meio dela, em cima, o parte mais alto será a África do Norte, chamada de África Setentrional. A parte mais abaixo, chamada África do Sul, só que a gente não vai chamar por esse nome, por quê? Porque vai remeter a essa região aqui da África do Sul, a esse país. Então a gente vai chamar ele de África Meridional, que é a parte sul. A parte leste aqui, ó, o lado leste, a gente pode chamar de leste ou oriente, né? Então vai ser a África Oriental, que pega essa região conhecida aqui, ó, como chifre da África, que lembra um rinoceronte, né? Um chifre de rinoceronte. Os países Somália, Quênia, Etiópia, Djibouti, tá? São os países que formam essa região do chifre aqui da África. E o outro lado aqui é a África Ocidental, que seria a África Oeste, né? O lado mais oeste da África. E finalizando o meio da África, África Central. Beleza? Fácil? Sobre o relevo africano, a gente tem que lembrar algumas coisas, tá? O relevo africano, gente, ele é um relevo antigo, né, da era paleozoica. É um relevo bastante antigo. Se ele é antigo, galera, lembra das aulas anteriores. Ele é bastante desgastado, ele sofre a ação da chuva, do vento, da temperatura, do homem, de todos os agentes externos do relevo. Lembra? A gente falou na aula passada sobre isso. Então, todo esse desgaste desses agentes externos fazem com que esse relevo africano ele seja baixo, desgastado, apesar de terem planaltos, né? Mas é como o brasileiro, não tem montanhas muito grandes, ela é um pouco mais modesta, tá ok? Então, por quê? Pelo fato da estrutura geológica ser muito antiga, por sofrer processos erosivos. Quais são as cadeias montanhosas que se destacam? São a cadeia do Atlas, a cadeia do Cabo, o maciço africano centro-ocidental. Eles estão sendo mostrados para vocês aqui, ó. Maciço do Camarões, maciço africano ocidental, né? Aqui é o Rift Valley, né? O Rift Valley aqui, gente, ele mostra para vocês uma região muito importante, que é a região dos lagos, ó. Região dos lagos aqui no centro da África. Principais lagos, quais são? Lago Vitória, Tangânica, Nyassa, certo? São os principais lagos africanos. Está localizados ali no centro da África. Acredito que até aqui a gente já tenha tido uma boa quantidade de conteúdo, tá? Então eu vou parar por aqui. Eu vou deixar para vocês duas atividades, uma na página 118 e outra lá no início do capítulo. Duas perguntinhas lá no final da página. Então responda essas duas perguntas e as duas da página 118 para treinar o que a gente viu até agora. Próxima aula a gente segue com o conteúdo
e o restante das atividades. Tamo junto, viu? Valeu!